Quer saber o que vai ser notícia nessa quarta-feira? Após reunião com secretários estaduais de Fazenda, o relator do projeto do ICMS lá no Senado Federal, o senador Fernando Bezerra, afirmou que vai alterar alguns pontos do texto que tinha sido aprovado na semana passada pela Câmara dos Deputados. Essa proposta enfrenta uma resistência enorme dos governadores dos estados, porque limita em 17% a alíquota do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo, e isso diminuiria a arrecadação dos estados. É isso aí. A gente vai até Brasília, então, para mais detalhes dessas mudanças que o Senado pretende fazer com o Pedro Nogueira. Fala, Pedro, bom dia. Bom dia, Colombo, Stephanie, a todos que nos acompanham aqui no Novo Dia. O senador Fernando Bezerra, do MDB, que é o relator dessa proposta, diz que quer votar esse projeto o quanto antes, tem condições de apresentar um relatório já na semana que vem e defende que o Senado faça alguns aprimoramentos. Importante a gente destacar que se esse projeto for aprovado lá no Senado com mudanças, ele precisa voltar aqui para a Câmara dos Deputados para uma nova votação. Tem bastante negociação por trás disso. Houve uma reunião ontem entre o relator do projeto, o senador Fernando Bezerra, e os integrantes do COMCEFAS, que é o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados. E a proposta, como você já adiantou, Colombo, enfrenta alguma resistência ali dos estados que temem perder a arrecadação com essa baixa do imposto. E essa perda de arrecadação prejudica os estados, aí, na opinião dos representantes dos estados, em investimento nas áreas básicas do serviço público. Há algumas saídas, no entanto, que estão sendo consideradas. Uma delas é que os estados consideram aceitar a prorrogação daquele congelamento da base de cálculo do ICMS. Esse congelamento está previsto para durar até o dia 31 de julho, mas ele pode ser prorrogado para o dia 31 de dezembro, ou seja, durar até o final de 2022. Outra proposta que está sendo aventada aí pelo relator do projeto, que é o senador Fernando Bezerra, é fazer um fundo de compensação para os estados. Esse fundo seria composto por recursos do governo federal, vindos principalmente dos dividendos pagos pela Petrobras. Vamos ouvir um trechinho da fala do senador Fernando Bezerra, falando um pouco sobre esse assunto e quais são as expectativas para essa votação. Vamos escutar. Eu quero afirmar algumas coisas. A primeira, a matéria será votada e será votada o quanto antes. O nosso esforço é para estarmos com o relatório pronto já a partir da próxima semana. Segundo, de que nós vamos prestigiar, sim, as decisões que foram feitas pela Câmara dos Deputados. Mas entendemos que é possível fazer aprimoramentos. Então, são essas duas informações que eu gostaria de passar, no sentido de que o Senado Federal está se preparando para, sem prejuízo do debate, da audiência aos governadores, aos secretários da Fazenda, as legítimas preocupações estão sendo colocadas, mas que essa matéria possa ser deliberada o quanto antes em função das repercussões para a economia popular. Muito bem, vamos ouvir então os nossos analistas, Basília Rodrigues, que já está com a gente desde cedinho aqui, Gustavo Uribe. Uribe, bom dia. Tem alguns aspectos interessantes aí no que disse o ex-líder do governo, o senador Fernando Bezerra, né? Que a casa vai ser receptiva às demandas dos estados e dos municípios, né? Aliás, mais cedo a gente colocou aqui uma fala, um trecho de uma entrevista do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, né? Também reclamando da decisão que pode ser tomada lá em Brasília, porque os municípios ficam com 25% do ICMS arrecadado pelos estados, né? Então, se houver menos para o estado arrecadar, consequentemente haverá menos para os municípios também. Então, até pela característica da casa, né? Ex-governadores, candidatos a governador, parentes de governador, a ideia é abrir mais espaço para as demandas deles. Mas essa história do fundo já foi rechaçada pelo presidente da República, né? Que disse anteontem, se eu não estiver enganado, que não tem o menor cabimento ressarcir os estados, porque eles estão, segundo o presidente, foi essa expressão que ele usou, com o caixa abarrotado. Então, eu queria te perguntar sobre esse fundo e sobre o fato de o projeto alterado no Senado ter de voltar à Câmara, e aí a gente não sabe exatamente quando isso vai acontecer. Lembrando que depois vem recesso, festa de São João, campanha eleitoral. Bom dia, Uribe.
Colombo, o tempo urge e as dificuldades são grandes. Inicialmente, bom dia a todos, bom dia Colombo, bom dia Stephanie e bom dia minha amiga Basília. Seria uma maneira de um meio termo, é isso que me descrevem alguns membros do Congresso Nacional. Porque o fundo de compensação, ou seja, seria um fundo com dividendos da Petrobras, que você automaticamente pagaria aos estados e municípios a queda da arrecadação. Praticamente um PIX que cairia então na conta deles e não uma nota promissória diminuindo a dívida quando chegasse a um gatilho de 5% de queda de arrecadação. A grande questão é que os dividendos da Petrobras aumentaram, claro, 1000%. A previsão é que cheguem a 32 bilhões o repasse para o Tesouro Nacional. A questão é que não cobre todo o prejuízo, que é calculado pelo Concefaz, pelos secretários da Fazenda estaduais, em quase 83 bilhões. Então, o que seria necessário é um meio termo, um pouco dos dois. Uma parte do prejuízo seria pago em PIX, ou seja, na hora, pelo fundo de compensação. A outra parte pela diminuição da dívida, ou seja, uma espécie de nota promissória. Você diminui a dívida dos estados, mas a questão é que não cai diretamente no caixa. Os estados vão ter de saber negociar e saber lidar com este dinheiro. A grande questão é que ainda não foi resolvido um outro ponto que também deve ser discutido. Qual será o gatilho? A Câmara dos Deputados definiu um gatilho de 5%. Os estados dizem que é impossível chegar aos 5%, porque apesar de ter a queda de arrecadação desses 4 setores, os outros setores vão ter a alta da inflação, ou seja, você chegaria no máximo a 2% a 3%. É por isso que o que se discute é ou diminuir esse gatilho para 2% ou 3%, ou você pega esses 5% e só leva em conta esses 4 setores: energia, combustível, transporte e telecomunicações. Assim, os governos estaduais avaliam que pode diminuir e chegar nesse gatilho para que houvesse uma compensação. A questão, Colombo, é que o presidente Jair Bolsonaro já deu uma indicação muito negativa de que ele pode vetar qualquer tipo de compensação, seja pela dívida, seja pelo fundo de compensação. E aí vem a questão, porque isso causou uma insegurança muito grande entre partidos da oposição, que avaliam que, independentemente de eles encontrarem uma solução, isso pode não ser levado adiante pelo Palácio do Planalto. E aí a avaliação deles é a seguinte: para que votar essa proposta? É por isso que você tem uma pressão muito grande sobre Rodrigo Pacheco, por esses partidos de oposição, a não votá-la, a deixá-la para depois das eleições. Rodrigo Pacheco, no entanto, se comprometeu a votá-la em junho, até o final deste mês. O próprio Fernando Bezerra, relator, disse que irá fazer o seu parecer nas próximas 2 semanas para que haja tempo de discussão no plenário do Senado Federal. Porque a gente já sabe como é o trâmite: mudança no projeto, volta para a Câmara dos Deputados. E aí você tem um novo processo de discussão para que essa medida seja enviada ao Palácio do Planalto para sanção ou veto. Enquanto nós temos essa discussão, o preço do combustível aumenta no Brasil e do barril de petróleo. Ontem o Brent chegou a $120 e a defasagem é grande, viu, Colombo, Stephanie, Basília? Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustível, a defasagem da gasolina chega a 13%, do diesel a 8%. A gente tem um cenário que a Petrobras salientou ao governo federal de que pode faltar diesel no segundo semestre. E quando falta diesel, a solução é tentar diminuir a demanda, ou seja, repassar ao consumidor o preço e ele vai aumentar. Então, enquanto nós temos uma discussão sobre a possibilidade de encontrar compensações para diminuir o preço do combustível na bomba, é possível que esses projetos tenham como único objetivo diminuir a defasagem, ou seja, não representar de fato uma diminuição do combustível como o preço que ele tem hoje na bomba dos postos de gasolina. Aliás, essa escassez, né, que a gente acabou de trazer a notícia também, que já está acontecendo aqui na Argentina. Então isso pode afetar ali as cidades de fronteira também, né, com uma procura enorme dos caminhoneiros que fogem das filas de 12 horas por lá, vindo procurar combustível aqui, né, no território nacional. Agora, Basília, assim, são discussões longas, voltam, pode ser que demorem a ser aprovadas, né, aquela história volta para a Câmara, depois vai para a sanção presidencial, mas não colocar em discussão também é um risco eleitoral enorme de parecer que não está dando bola para o assunto que ninguém quer correr, né, Basília?
em discussão, coloca em votação e fazer valer que seja aprovado mesmo é o diferencial, é o que não deve acontecer antes das eleições, né? Tá mais difícil votar, discutir, todos os dias eles vêm debatendo e improvisando sugestões novas, até algumas já abandonadas em outros momentos, em outros projetos de lei. Difícil, né? Justamente pela dificuldade de que virem lei de fato. Muito bom dia a você, Stephanie, novamente Colombo, Uribe, todo mundo que está aí em casa. Agora, a novidade é falar de um fundo de compensação. Lembra muito aquele fundo de equalização que há meses a gente vem falando, né? A farinha é a mesma, mas o pão é diferente. A energia disso, né? De onde viriam esses recursos são os dividendos da Petrobras, os royalties, ou seja, o que dá de lucro no setor de petróleo e gás. A diferença é que o fundo de compensação serviria para compensar os estados sempre que houvesse perda de arrecadação. Então, esse dinheiro iria para os estados. Já aquele outro fundo de equalização que passou pelo Senado e estaria engavetado na Câmara, ele seria acionado sempre que houvesse uma alta dos combustíveis, como uma forma da Petrobras segurar os repasses dos reajustes aos consumidores. Então, a ideia é, prover os cofres dos estados e o outro, evitar que a Petrobras realizasse novos reajustes. Para o governo, nenhum dos dois presta. A intenção, eu escuto muito ali de integrantes do governo, que fundo horroroso, porque eles vão tirar esses recursos dos dividendos da Petrobras, então automaticamente estão tirando da União. Até entre os integrantes do Senado, surgiu essa ideia ontem, a sugestão de criar uma compensação do fundo de compensação, porque se aprovado esse fundo de compensação para ajudar os estados sempre que houver uma perda de arrecadação, então a União perderia parte dos dividendos que recebe hoje da Petrobras. Então, como compensar também a União neste jogo? Uma das sugestões foi criar um aumento de tributo das petroleiras e, com isso, reforçar também aí os cofres da União. Todo mundo competindo pelo seu pão, né? Todo mundo aí está na fila e vamos ver como fica mesmo para nós consumidores. É fundo de equalização, é fundo de compensação. Os estados, assim como o governo federal, não querem ficar com menos recursos nos seus caixas e a conta, no final das contas, fica mesmo para nós consumidores. É isso aí. O presidente disse que eles estão com o caixa abarrotado, não querem abrir mão de nada, eles negam. Mas também a União teve lucro, né, com a alta dos combustíveis. A gente até noticiou aqui ontem, né? Foi o maior envio de royalties da Petrobras para o governo federal em muito tempo, a partir do envio de dividendos, da Petrobras para a União, exatamente por causa do lucro recorde que ela obteve. Assim como ela partilha com os acionistas minoritários, ela partilha também um lucro recorde com o majoritário, que é o Estado. Agora, Basília, é claro que essa é uma discussão importante, não é? Sem dúvida alguma, mas é uma discussão para tese, não é? É uma discussão longa, uma discussão em que cada um tem uma ideia e todas elas têm alguma probabilidade de estarem certas, de estarem erradas. Não é uma decisão tamanha gravidade para ser tomada assim de sopetão. E o que é claro é que está no radar dos políticos todos a eleição agora de outubro, a campanha vai para a rua mesmo em agosto, aliás o pontapé vai ser aqui na CNN, dia 6 de agosto, com o primeiro encontro entre os candidatos à presidência, o primeiro debate promovido por uma emissora de TV. Vai dar tempo de atender ou encontrar um meio termo que atenda a tantos interesses diversos, mexer com tanta coisa importante, com um processo legislativo altamente complexo e comprometido, com o calendário todo comprometido, ainda mais nesse ano aqui com eleição? Vai dar tempo de atingir o suposto objetivo que eles querem atingir com essas mexidas todas a tempo de os eleitores, por exemplo, abastecerem o carro no dia 2 de outubro para irem votar no colégio eleitoral sem sentir tanto a pressão? Olha,
já tem uma lei aprovada, né? Aquela que a gente vem discutindo aí, que fixa o ICMS, que obriga os estados a adotarem a conta dos últimos 5 anos. Para esta, há uma chance de equacionamento mais rápido, porque está na Justiça. O Supremo Tribunal Federal, na quinta-feira, amanhã, né, vai fazer uma audiência de conciliação, o governo federal com os governos locais. É lei, ela tem que ser cumprida. Então, quando os governadores dizem, olha, a gente vai dar 2 passos para trás e optar pelo congelamento do ICMS até o fim do ano. É pouco, isso não resolve o problema dos combustíveis. Tem que seguir o que está na lei, que é essa nova regra para a tributação do ICMS. As propostas vão se sobrepondo, porque nem o que foi aprovado pelo Congresso está sendo seguido ao pé da letra, né, pelos governos locais. Há uma onda aí de aumento dos combustíveis que está chegando com essa escassez do diesel mesmo. A gente já está sentindo aí nos postos que a preocupação cresce e o governo, o Congresso vão ter que dar uma solução a este problema, porque tem ainda uns 5 meses pela frente até as eleições e muitas plaquinhas, né, nos postos de combustíveis para serem trocadas quanto ao aumento do preço do diesel, da gasolina, dos combustíveis de modo geral. Que eu e o meu amigo Uribe, a gente tem analisado aqui, conversando com essas fontes do governo, que eles estão construindo um discurso de que nenhuma das propostas até aqui está surtindo efeito. E, ao fim e ao cabo, o que a classe política quer? Aprovar um programa de subsídio, algum tipo de auxílio aos caminhoneiros e também aos motoristas, né, de aplicativo, que são importantes bases eleitorais para vários dos políticos, independentemente se governistas ou de oposição, né? São categorias aí volumosas, muitas que se identificam mais com o presidente Jair Bolsonaro, mas existem também integrantes destas categorias que estão mais próximos dos movimentos de esquerda. E o Congresso quer entregar isso à população, uma forma de compensar, pelo menos estas pessoas, estes motoristas que tanto dependem dos combustíveis, né, para circular, para fazer a economia acontecer. De certa forma, o que a gente vê ali? Propostas que giram em torno de R$100, R$300 para mensalmente serem pagos à população, a essa população específica que mais depende do uso dos combustíveis e dos transportes. Integrantes da equipe econômica se emendam ao discurso político. Essa é uma mudança de postura que a gente tem observado de um tempo para cá, dando sinal verde para que o Congresso possa aprovar essas propostas. A gente tem que ficar de olho nela também. É um problema de tempo, hein, Uribe? Porque assim, né, o problema está aí, o combustível está caro, a gente está falando disso já ao longo das últimas semanas e discussões aparecem, né, propostas aparecem, são inúmeras as ideias, todas pulverizadas. É uma questão de sentar e discutir e ver quem está disposto a abrir mão de quê, ou é um problema do contexto que a gente vive hoje na véspera das eleições? Qual é exatamente o problema? Por que a gente não consegue chegar a uma solução, hein? Stephanie, é que querem fazer caridade com o chapéu alheio. Ninguém quer dar a sua cota de sacrifício. E tempo não é, porque a solução é simples. Reforma tributária, que se discute desde o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e que não foi adiante, porque há interesses em jogo de setores e também lobbies. Então, tempo não há. A solução seria rápida, seria diminuir os impostos sobre consumo e fazer uma equalização sobre os impostos sobre renda. A grande questão é que a eleição bate a porta e a Basília Rodrigues bem ressaltou. O governo federal já fala nos bastidores de programa de subsídios. Arthur Lira já foi a público defender que o governo federal adote essa solução. É uma solução de populismo fiscal, mas é uma solução que o Palácio do Planalto tem adotado nos bastidores e tem defendido. A grande questão é que há uma pedra no caminho. Paulo Guedes, ministro da Economia, e ele precisa ser convencido. Ontem eu estava conversando com uma fonte da articulação política e ela foi bem clara. Paulo Guedes terá de ceder caso ele queira continuar sendo ministro da Economia em um segundo mandato. Alguns integrantes Perfeito. da economia, alguns integrantes da economia classificam esses subsídios hoje, né? Veja essa mudança de seguro barato, que eles estariam pagando menos hoje e evitando um prejuízo maior na frente, com uma possível greve dos caminhoneiros, por exemplo.
É porque se de um lado tem um problema que o combustível está caro, do outro tem uma solução, né? A arrecadação recorde aí da Petrobras, passando esses dividendos para o governo, tem o problema, mas do outro lado tem a solução. Não é aqueles problemas de pirão pouco, como é que é? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? É outro problema. Tem bastante farinha. Só que todo mundo quer esse pirão, né? Ou se tem...